Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Ao observarmos o desenrolar da administração, tomadas de decisões e montagem de elenco de alguns clubes que aderiram ao modelo SAF no Brasil, a gente começa a questionar se realmente vale a pena um clube acabar abandonando o modelo associativo para se tornar uma empresa gerida por um dono ou grupo de empresários. Porém, nem todas elas seguem o mesmo modus operandi, de forma que algumas estão tendo problemas que outras não têm. E o contrário, claro, também acontece. Afinal, existe um modelo de SAF ideal? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Bom, o motivo de eu ter trazido essa pauta para o canal foi uma conversa que eu tive com meu amigo Rubens Marte, botafoguense como eu, um abração aí para ele, acerca do que o nosso time vem passando no que diz respeito à montagem do elenco em 2025, pós todo o sucesso de 2024. Como todos sabem, a SAF do Botafogo pertence ao empresário americano John Textor, que também possui ativos de outros clubes como o Molenbeek, da Bélgica, o Crystal Palace, da Inglaterra, e o Lyon, da França. Esse último se tornou um problema para o Botafogo, uma vez que, atreladas a algumas chegadas de jogadores, está a promessa de que esses vão conseguir chegar ao futebol europeu via Lyon. Sendo assim, o clube consegue usar o Lyon como atrativo para nomes que querem jogar em uma grande liga europeia, já garantindo a eles de que a curto ou médio prazo eles poderão se transferir. E o Lyon, por sua vez, que passa por problemas de fair play financeiro, consegue fazer grandes contratações pagando menos do que precisaria, já que essa obrigação de transferência já está vinculada em contrato. O último caso foi do argentino Thiago Almada, que foi a contratação mais cara de um clube brasileiro na história. Ele jogou aqui cerca de 5 meses e já seguiu para o clube francês sem custos. O Luiz Henrique também seria esse caso, porém o Botafogo recebeu uma proposta mais vantajosa do Zenit da Rússia, e ele acabou indo para lá, custando mais do que foi pago por ele. Também era uma contratação com valor recorde de mercado. Antes disso, nomes como Jefinho, Lucas Perry e Adrielson já tinham saído do Botafogo rumo ao clube francês. O zagueiro Jair, que está para chegar no clube vindo do Santos, tinha a intenção de jogar na Europa, e o convencimento para que ele topasse o projeto do Botafogo teria sido uma cláusula em seu contrato que garante a transferência dele para o Lyon em, no máximo, 24 meses. Deixa eu descer aqui o meu roteiro para a gente seguir falando. Vamos lá. Parte da torcida do Botafogo, obviamente, torceu o nariz para essa forma de gerir o clube e montar o elenco, que sempre transferiria seus jogadores com maior valor de mercado para outra equipe da hold do Textor. O ponto que eu debati com meu amigo Rubens é o seguinte: se não fosse nesses termos, o Botafogo não teria como trazer esses nomes. Por consequência, não teria o nível competitivo que teve nos 2 últimos anos, sonhando com o Brasileirão de 2023 e conquistando-o em 2024, juntamente com o título da Libertadores. Esse foi um ponto muito defendido por ele. Ao mesmo tempo, esse modelo meio que só se justifica se os resultados em campo vierem. E esse foi o meu contraponto. Porque o meu amigo estava argumentando, dizendo que apesar do Almada, por exemplo, ter jogado pouco por aqui, ele pelo menos foi campeão enquanto aqui esteve. E o meu questionamento foi: então que chancela se esse modelo é bem ou mal sucedido são só as taças? Porque imagina se o Almada e o Luiz Henrique também, por exemplo, tivessem jogado tudo que jogaram, mas tivessem perdido para o Galo na final da Liberta, tivessem perdido o título brasileiro na última rodada, ainda assim, saindo nesse início de ano, teria valido a pena essa passagem curta pelo nosso clube? Será que a torcida estaria feliz com o pelo menos competiu e já saiu? Porque do ponto de vista empresarial e financeiro, claro que esse foi um modelo de sucesso para o Textor, claro que foram exemplos bem-sucedidos. Ele comprou 2 jogadores caros, os 2 saem após conquistas de títulos, um para o clube, que ele também gere custando nada, depois se valorizar ainda mais aqui, e no momento de dificuldades financeiras desse clube, e o outro para um clube de fora da rede, mas por um valor superior ao que ele pagou. Então, cara, sensacional do ponto de vista empresarial. A minha questão é: a montagem dos elencos do Botafogo daqui para frente vão ser sempre assim? Pensando a curto prazo, perdendo os principais nomes para o Lyon, ou para o dinheiro maior de outro clube disposto a pagar mais do que o investimento, porque os caras vêm para cá sabendo que vão estar aqui de passagem, depois vão seguir a vida na Europa. Será que isso realmente vale a pena? Esse foi o debate que eu tive com meu amigo Rubens, beleza? É claro que não são todos os casos. O Botafogo ainda tem a sua base que foi campeã brasileira e da América.
Foram só esses 2 nomes do time titular que se foram. Mas outros se valorizaram e também receberam propostas e até poderiam ter saído. Mas no primeiro momento eles vão ficar. O goleiro John, o volante Gregory, os atacantes Savarino e Igor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o time perdeu praticamente todo o seu banco de reservas, que tinham contratos se encerrando em 31 de dezembro, ou que foram seduzidos por ofertas financeiramente melhores, por terem idade mais avançada, além da possibilidade de serem titulares em suas novas casas. A política de contratação do Botafogo vem sendo baseada em análises de scout que descobrem jogadores pouco conhecidos do grande mercado, mas com grande potencial técnico e poder de revenda, por ainda terem idades interessantes para o mercado internacional. A minha crítica em todo esse debate é: o Botafogo em algum momento vai começar a pensar na montagem de um time a longo prazo, que se contrate nomes não pensando no lucro das revendas, mas sim na possibilidade de manter um time por muito tempo, gerando identificação dos torcedores com os jogadores vencedores por aqui, por um período maior do que 6 meses ou 1 ano. Eu sei que a SAF é relativamente nova, rendeu taças mais cedo do que a maioria que entende que o processo leva tempo esperava, mas ao mesmo tempo a régua de exigência do torcedor vai subir. É claro que ele não está feliz em ver o time perdendo as principais peças, né, os melhores suplentes, o treinador, né, que também saiu e está demorando a repor, porque pensando que o senso de urgência não pode ser sinônimo de pressa, e sim de calma, para continuar sendo muito vencedor, sendo muito vitorioso, estar continuando a acertar na sua montagem de elenco, também na escolha do treinador, eu sempre bato na tecla que times de muito investimento não têm a obrigação de ganhar sempre, e sim de estar sempre competindo, brigando pelos principais títulos, sempre no G4 do Brasileirão, sempre chegando em fases agudas das Copas, né? Com constância vai se conseguir chegar aos títulos vez ou outra. E é essa preocupação que o torcedor deve ter. E não achar que porque ganhou ano passado tem que ganhar todo ano. Porque se não ganhar, o projeto foi fracassado, não presta mais. Ao mesmo tempo eu olho para o lado e vejo o Flamengo conseguir montar elencos cujas bases duram 5, 6 anos. O Palmeiras conseguindo montar um elenco forte sem gastar tanto e também se mantendo competitivo a longo prazo. Ambos sem serem SAFs, tendo uma coisa que o Botafogo ainda não tem, né, uma categoria de base forte, que revela muitos nomes e que equilibram a questão dos grandes investimentos em compras com grandes lucros em vendas. Poucos se lembram que boa parte do elenco do Flamengo de 2019 só foi possível por conta das vendas do Paquetá e do Vini Júnior no ano anterior, 2 crias da base. O Palmeiras recentemente vendeu Hendrick, Estevão, Vitor Reis, por altas cifras, né? Luiz Guilherme também, e ainda assim consegue manter nomes históricos no clube por muitos anos, como o Everton, como o Gustavo Gomes, como o Rafael Veiga. Eu sei que são jogadores de idade mais avançada, mas talvez esse perfil de contratação seja o ideal para se manter um elenco a longo prazo. E nesse debate com o meu amigo Rubens, eu disse, é esse tipo de contratação, é esse perfil de jogador que eu quero no Botafogo. Não precisa ser jovens com potencial de seleção de futebol europeu que vão custar caro, jogar muito bem por pouco tempo e vão embora. Eu quero os caras que talvez não tenham tanto mercado na Europa, ou já jogaram na Europa, e não tem mais esse feitiço, digamos assim, de querer brilhar lá, para chegar aqui dispostos a fazer história no nosso time, sabe? Eu quero jogadores que, porra, vão querer jogar no Botafogo, que venham para jogar no Botafogo. Mas para isso o Botafogo precisa melhorar também a sua base, começar a fazer lucro com os meninos, para que não tenha mais essa necessidade de trocar os principais nomes a cada ano e só conseguir competir com as principais forças do Brasil com esse modelo, né, por enquanto. A conclusão que a gente chegou nesse debate, eu e o Rubens, é que nesse início de SAF vai ser assim, né, que a gente vai se manter competitivo, mas que com o passar do tempo o pensamento precisa ser de contratar para vencer o máximo de títulos pelo máximo de anos consecutivos que der. E não só competir com as mesmas peças no ano, né, quem sabe vencer e aí vender essas peças ao final dele para tentar competir de novo com novas peças no ano seguinte. É bem mais difícil fazer dar certo nesse jeito, convenhamos. Mas foi um modelo que, nesses primeiros 3 anos de SAF, indo para o 4º agora, o Botafogo conseguiu minimamente ser competitivo e já conseguir os 2 títulos principais entre os palpáveis, né, na minha opinião, porque eu acho o Mundial de Clubes impalpável nesse momento, que foram o Brasileiro e a Libertadores já em 2024, beleza? Isso também não pode ser um balizador para o torcedor pensar, porra, gente, qualquer coisa abaixo disso aí no próximo ano, né, no caso 2025, já é ruim. Eu vi muita gente se descabelar, porque, meu Deus, se perdeu a Supercopa do Brasil,
né, não montou o elenco, né, a ponto de chegar com o time pronto no dia 2 de fevereiro, não repôs a contratação do treinador. Calma, gente, Supercopa do Brasil, claro, é um título que o Botafogo não tem, é um título nacional, é importante, enche a galeria, faz o time colecionar taças, já faz o time copar uma taça cedo e ter um pouco mais de tranquilidade no início do ano, mas o ano de ninguém que pensa grande está salvo porque ganhou uma Supercopa do Brasil. O Botafogo pensa grande. Assim como ele não está arruinado porque deixou de ganhar a Supercopa do Brasil. Beleza? Se o ano terminar e o Flamengo só ganhar a Supercopa do Brasil, pensando grande como o Flamengo pensa, o ano vai ter sido um fracasso. Beleza? Aí vai ter a Recopa pela frente. Eu repito o discurso. Eu quero ganhar a Recopa, eu queria ganhar a Supercopa, mas um ano de ninguém está salvo ou está arruinado por ganhar ou perder Supercopa e Recopa. Beleza? Meu ponto é esse. O que a gente quer é seguir competitivo para conseguir sendo postulante a títulos nacionais, como o Brasileiro e a Copa do Brasil, e internacionais, como a Libertadores, beleza? Isso nos leva a um outro modelo de SAF, a do Cruzeiro. Eu fiz aqui um vídeo falando especificamente do Cruzeiro, da montagens do elenco para esse ano, né, minhas expectativas e todas as dúvidas que eu estava tendo acerca do perfil de contratação que o Pedro Lourenço, né, o Pedrinho, estava fazendo lá na Raposa. E, bom, primeiramente vale ressaltar que o Pedrinho é um empresário e torcedor do Cruzeiro. Não é necessariamente um profissional do ramo do futebol. E pelo menos nessas 2 primeiras janelas que ele fez à frente do clube, ele deu muito ênfase em contratar jogadores consagrados, seja por oportunidade de mercado, seja para poder fazer um time estelar, midiático, e que pudesse render frutos para o Cruzeiro, para além das 4 linhas num primeiro momento. O Ronaldo, dono da primeira SAF do clube, bateu muito na tecla de que o Cruzeiro precisava fazer um dinheiro novo e que ele não tinha condições de investir muito do próprio bolso para não comprometer seu próprio patrimônio. O Pedrinho tem esse dinheiro para investir, e investiu. Ele trouxe jogadores com muita história em outros clubes do Brasil, como Cássio, Dudu, Gabigol, nomes que atraem torcedor para o estádio, que despertam curiosidade até de quem não é torcedor. E os torcedores desses antigos clubes deles que querem ver os ídolos, né, jogando em um outro clube, né, para ver se eles vão conseguir repetir, né, os grandes feitos, até porque vários desses aí já não estavam rendendo bem nos seus clubes e por isso saíram. Então, esses caras também vendem camisa, dão audiência, porque naturalmente as TVs vão querer transmitir jogos do Cruzeiro, né, com esses caras. E tudo isso tem potencial para fazer o tal do dinheiro novo que esses caras estavam falando, né, que o Ronaldo falou, e que eu não sei, eu realmente não sei se o Pedrinho estava pensando nisso quando ele fez essas contratações, ou se ele realmente acha que esses caras vão montar um elenco galáctico. Já que eu falei isso, eu vou mal comparar com o Real Madrid do primeiro projeto galáctico e até também com o PSG no início dessa era rica. Qual era a intenção desses clubes? Ampliar a marca de forma que o mercado saiba que essas equipes tinham a intenção de contratar os melhores jogadores. Logo, se um jogador tem um interesse desses clubes, ele começa a entender que ele é um dos melhores. Passa a considerar e jogar nesse clube. Se o Real Madrid quer contratar os melhores e quer me contratar, eu sou um dos melhores, então eu quero ir para lá. O PSG posteriormente foi a mesma coisa. Então quando o Real Madrid trouxe Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, ele despertou o interesse do Robinho, de querer jogar lá, do Michael Owen, do Van Nistelrooy. Posteriormente, né, já numa outra era, na segunda passagem do Florentino Pérez por lá, do Cristiano Ronaldo, do Kaká, do Di Maria, do Benzema, do Xabi Alonso. E finalmente esse projeto que hoje eles têm de trazer os caras cada vez mais jovens que têm potencial de se tornarem grandes estrelas, né? O Valverde, o Vini Júnior, o Rodrigo. O Bellingham já era titular, já era importante, mas obviamente ele cresceu de tamanho quando veio para o Real Madrid. Até o Mbappé, que ele já chegou já um pouquinho mais velho, né? Mas há anos o próprio Mbappé fala do desejo dele, pessoal, de jogar no Real Madrid. Por quê? Ele cresceu vendo o Real Madrid com esses grandes craques. Então ele falou, eu quero ser um grande craque para jogar lá também. Eu quero que o Real Madrid queira a minha contratação. Porque o dia que isso acontecer quer dizer que eu cheguei no nível desses caras que o Real Madrid deseja. O PSG contratou o Ibrahimovic, o Thiago Silva, o Cavani, o próprio Beckham em fim de carreira também, para mostrar força de mercado, para dominar o futebol francês e se colocar como um postulante a título europeu. Depois já veio o Neymar, o próprio Mbappé, Messi, numa segunda fase do projeto, que é conseguir ser um dos favoritos ao título
e que com certeza só toparam o projeto porque teve um Ibra lá atrás, né, abrindo a porta, topando primeiro, solidificando a marca do clube no mercado. Hoje o PSG já não é mais o PSG das estrelas, mas ele já é um clube que tem o respeito do mercado e dos adversários. Já tem um interesse global de querer acompanhá-lo. Já conseguiu uma hegemonia local para ser encarado como o principal time do seu país. É diferente de como o City, por exemplo, se comportou na Inglaterra, quando ele enriqueceu. Porque ele já joga numa liga que, por si só, já é atrativa. E que se preocupou primeiro em montar um projeto de futebol para ser vencedor. E não contratar jogadores vencedores para ter um projeto de futebol lá na frente. É um caminho inverso. Como isso aqui se aplica ao Cruzeiro? Se a gente for ver esses exemplos internacionais que eu dei, nenhum deles deu exatamente certo dentro de campo num primeiro momento. Muitos problemas com ego, desencaixes táticos, trocas de treinadores, uma pressão externa que nomes tão midiáticos trazem com eles, que naturalmente mais atrapalham do que ajudam, porém ninguém pode negar que eles simbolizaram a ambição que esses clubes mostraram para serem ou voltar a serem vencedores. Isso aqui é o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou muito tempo na Série B, quer voltar a figurar entre os principais times do cenário nacional. Há muita dúvida sobre se esse Cruzeiro vai encaixar, se vai dar certo em campo, se a maioria desses grandes nomes vão conseguir jogar juntos. Mas eu trago aqui uma dúvida que tira um pouco o holofote dessa questão em campo e coloca no próprio Pedrinho, né, o dono da SAF. Ele realmente está esperando esse time encaixar no campo? Ou ele está pensando simplesmente na questão da visibilidade, do aumento da capacidade do clube, de conseguir gerar o tal do dinheiro novo? Outra coisa, esses caras todos necessariamente têm que ser titulares, com a idade avançada em momentos de carreira que eles estão? Ou é também muito mais uma estratégia do Pedrinho de fazer o técnico olhar para o banco e saber que ele tem de onde tirar qualidade, né, do que simplesmente colocar todos os cobras ali para jogar? E ao ver que não deu certo, ver como opções jogadores menos capacitados tecnicamente para resolver ou mudar os rumos de uma partida. É sempre melhor para o técnico olhar para o banco e ver um cara muito capacitado, com muita qualidade para poder entrar e resolver o problema. Mas é o que eu disse, o Pedrinho é um torcedor. Eu não sei se ele pensa com a cabeça de um dirigente, de um profissional de futebol ou de um empresário da bola. Ele já mostrou em pelo menos 2 momentos que ele toma decisões com base na emoção de um torcedor. Quando ele demitiu o Fernando Seabra, na primeira oscilação, né, pós primeira janela, porque ele não estava colocando ali alguns dos reforços que tinham chegado como titular, aí vazou ali uma história de que ele estava cobrando a escalação desses caras e tal, ou se metendo na escalação, propriamente dito. E num outro momento, já nesse ano, né, mais recentemente, quando ele demite o Fernando Diniz, após 3 jogos oficiais de Campeonato Mineiro, em janeiro. Vitória contra o Tombense de 1-0, que nem foi com o elenco principal, que estava em pré-temporada com o Diniz nos Estados Unidos. Derrota para o Atlético de 1-0 e empate com o Betim de 1-1. Isso aí já foi suficiente para mudar a decisão que já tinha sido tomada antes mesmo da última rodada do Brasileirão do ano passado, quando o Diniz seria demitido, mas por não ter sido informado oficialmente e ter que responder perguntas sobre isso, né, no pós-jogo contra o Juventude, ele fez aquele escândalo e a diretoria voltou atrás e manteve o Diniz, né, no cargo. Para depois de 2 tropeços em janeiro, 48 dias depois, né, você já resolver mandar o cara embora. Zero convicção do que você quer fazer e de que para que lado você quer ir, que caminho você quer seguir. Beleza? Essas são as minhas críticas à SAF do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro aí, se quiser me cornetar ou também expressar a sua opinião, vocês podem ficar à vontade aí nos comentários. Mas tem outros modelos de SAF, tá? Tem a do Bahia, que é bem parecida com a do Botafogo, porém nem tanto, porque o Bahia pertence não a um empresário que tem muitos clubes, e sim a uma empresa que centraliza o controle de outros clubes e empresas. No caso, City Football Group. Assim como o Textor no Botafogo e o Pedrinho no Cruzeiro. Todas essas SAFs aqui têm 90% das ações da SAF sendo parte ali de quem comanda. No caso do Bahia aqui, da SAF do Grupo City. Tem a do Atlético Mineiro também, que é gerida pela Galo Holding, que é formada por vários grupos, né, como os 4 R's, que pertencem aos empresários que geriam o clube antes da venda da SAF, né, o Rubens e o Rafael Menin, que são pai e filho, donos da MRV Engenharia, que dá nome ao estádio do Galo, e do Banco Inter também. O Ricardo Guimarães, que é dono do Banco BMG. O Ricardo Salvador, que é dono do Hospital Mater Dei.
Além deles, o clube também pertence a 2 fundos de investimento, né, um privado e um com participação de torcedores do Galo, denominado FIGA, Fundo de Investimento do Galo. Essa holding que comanda o Galo, ele tem 75% das ações da SAF do Atlético. Então esse aqui é um outro modelo de SAF, beleza? Tem também a do Fortaleza, que é a mais diferente de todas elas, na minha opinião. Talvez uma das mais interessantes, que é uma SAF sem a intenção de vender, mantendo 100% do capital do clube nas mãos da associação, cedendo num primeiro momento até 10% no máximo para investidores que sejam exclusivamente sócios torcedores do clube. Uma ideia aprovada, inclusive, pelos próprios sócios e que é bem fundamentada pelos resultados que o clube teve nos últimos anos, né? Tornando-se o nordestino de maior campanha na história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, com os 4º lugares em 2021 e 2024, além do recorde de participações consecutivas de uma equipe do Nordeste na Série A do Brasileirão. Perdão, solucei. Até o momento são 7 temporadas, né, contando com o atual ano. E se fazendo a valer do argumento de que poucos dão importância, mas que é muito relevante, né, que é o fato de o clube ter penado ali por anos para subir da 3ª para a 2ª divisão com baixos orçamentos e elencos modestos, né, isso fez com que o clube não fosse estrangulado por dívidas exorbitantes. Esse é o principal motivador para que vários gigantes aderissem ao modelo SAF, pensando em investimentos de fora. Então o Fortaleza ele não pensa em vender a SAF justamente por isso. Ele não tem um super gigante problema financeiro para resolver, beleza? Mas ele topa ali que algum torcedor, de repente, com mais dinheiro, caso queira investir ali em 10% da SAF do clube, ele pode investir. O Fortaleza mantém em seu estatuto regras para que seja convocada uma Assembleia Geral em caso de vendas de parte minoritária até 49,9% das ações ou majoritária, 50% ou mais. 3/4 dos votos dos sócios são necessários para que a venda de menos da metade da SAF seja autorizada e 85% dos associados precisam concordar com uma possível venda de mais da metade das ações. Eu acho essa SAF do Fortaleza bem legal, né? Uma ideia bem diferente, bem interessante de se analisar. Essa foi uma forma que o clube encontrou para continuar mantendo o controle da equipe entre os seus, sem ficar à mercê das decisões de um ou mais donos, beleza? Vamos falar sobre a SAF do Vasco agora, né, com a 777. A empresa detinha 70% das ações do clube, porém a empresa enfrentava problemas financeiros e administrativos, e uma liminar devolveu o controle do futebol do clube associativo sob o argumento de que ela não seria capaz de arcar com os aportes programados em contrato. A situação gerou uma preocupação, porque se a 777 nunca havia deixado de cumprir com suas obrigações no que diz respeito aos pagamentos que ela fazia ao Vasco, com uma decisão liminar, né, que foi capaz de anular o contrato que a empresa tinha com a SAF, dessa forma houve um certo temor de que novos investidores pudessem chegar em futuras SAFs no Brasil e que até outros que já tinham negócios aqui, como o próprio Texto ou o Grupo City, pudessem repensar se valia a pena continuar investindo no futebol brasileiro. Porque como que uma decisão liminar foi capaz de anular o contrato que a empresa tinha com a SAF? Mal comparando, muito mal comparando, tá? Vou dar um exemplo aqui da vida real. Imagina que você mora de aluguel numa casa, nunca deixou de pagar o valor de aluguel que você tem ali para pagar todo mês. De repente você fica sem emprego, tá? Aí seu senhorio fica sabendo que você perdeu o emprego e pede a casa de volta, alegando que uma vez que você não tem emprego, você não vai conseguir pagar o aluguel. Porém, nessa situação, o seu senhorio está desconsiderando quanto tempo você vai demorar para conseguir um emprego novo, se você vai conseguir fazer um empréstimo, ou até tem um dinheiro guardado para continuar honrando seu compromisso com o aluguel da sua casa. No caso, o senhorio está se metendo num problema que até então é seu, para se precaver que no futuro se torne um problema dele também. Foi o que o Vasco fez. E até agora não conseguiu um novo investidor para sua SAF. Seria o que um senhorio fizesse, e aí não conseguisse um novo morador para contar com aquela grana ali do aluguel. Acabou se tornando uma decisão acertada no Vasco, porque realmente a 777 está à beira da falência. Ela colocou à venda alguns dos clubes que ela detinha, né, o controle, como o Genoa da Itália, o Standard Liège da Bélgica. Uma das empresas que tinham valores a receber ali por dívidas da 777 tomou o controle de ativos que ela também tinha, controle até de bens, né, dos empresários ali que comandavam a 777,
como um iate, como um jato particular, enfim. O Pedrinho, né, aqui eu tô falando do Pedrinho do Vasco, tá? Ex-jogador, ídolo, presidente do clube hoje, sentiu o cheiro ali da merda de longe. Antes desse cheiro começar a entrar no clube, ele já deu um jeito de afastar a merda de lá. É complicado. Mas como eu disse, se tornou uma decisão acertada. Mas com aquele exemplo que eu dei ali da vida real, talvez esse afastamento da 777 tenha se tornado um pouco injusto. Mas antes da merda chegar ali, o Pedrinho já fez valer ali a sua autoridade de presidente do clube, e considerando que a SAF do Vasco tinha só 70%, tá? Né, dos ativos do clube. 30% ainda ficavam ali com o clube associativo. Mas e para você? Existe um modelo de SAF ideal? Qual deles você gosta mais? Você torce para um time que hoje é uma SAF? Você está gostando de como ela é administrada, principalmente quanto às questões de campo e bola? Se você não torce para um clube que é SAF, você gostaria que ele se tornasse uma SAF? Sim. Qual modelo que você prefere? Não? Por que não? Quais são os seus temores? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e vamos ampliar ainda mais esse debate. Muito obrigado a você que está acompanhando o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!